Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, veremos o conceito de sequências numéricas. Mas o que são sequências numéricas? São sequências de números que possuem uma ordem bem definida, ou seja, podem ser classificadas através de uma lei de formação. Aqui temos dois exemplos de sequências numéricas. Vejamos essa sequência N. Possui os seguintes termos: o 3, que é o primeiro termo, o 9, que é o segundo, o 27 é o terceiro e, por fim, o 81, o quarto e último termo. Podemos ver que essa sequência N é limitada, pois possui apenas 4 termos. Logo, classificamos essa sequência AN como uma sequência finita. Já nessa sequência BN, que possui os termos 2, 3, 5, 7, 9 e 11, e aqui temos 3 pontinhos, esses 3 pontinhos indicam que essa sequência BN não tem fim. Essa sequência BN não tem fim. Logo, classificamos essa sequência BM como uma sequência infinita. Veremos agora alguns casos de sequências numéricas, alguns casos específicos. Vamos ver aqui nós temos alguns exemplos, então vamos ver alguns casos agora. Então veremos ali o primeiro caso. Então, nesse primeiro caso, temos uma sequência N que possui os seguintes termos: o 3, o 6, o 9 e o 12. E esses 3 pontinhos aqui, eles indicam que essa sequência é infinita. Você está perguntando ali para mim qual é o sexto termo dessa sequência? Então, vamos checar se essa sequência possui uma lei de formação. Olha, ali, do 3 para chegar no 6, então temos 3 unidades, né? Do 6 para chegar no 9, também 3 unidades. Do 9 para chegar no 12, também 3 unidades. Assim, para encontrar o próximo termo, devemos adicionar mais 3 unidades ao 12. Então, 12, né? Para chegar, então, no próximo termo, 12 com mais 3, que é igual a 15. E do 15, então, adicionamos mais 3 unidades e encontraremos o sexto termo, que no caso é 18. Logo, dizemos que a lei de formação, ou a razão, nesse caso, dessa sequência é 3. Então, o sexto termo dessa sequência é igual a 18. Nesse segundo caso, temos uma sequência BN que possui os termos 43, 36 e 29. Esses 3 pontinhos indicam que é uma sequência infinita. Vamos checar qual a lei de formação dessa sequência. Veremos ali que do 43 para poder chegar no 36, podemos subtrair 7 unidades. Do 36 para chegar no 29, podemos subtrair também 7 unidades. Logo, essa sequência BN possui uma lei de formação, onde, para encontrar o próximo termo, devemos subtrair 7 unidades. Ou seja, a razão entre os termos é menos 7. Então, para encontrar o próximo termo, deveremos, então, 29 menos 7 é igual a 22. E 22 menos 7 é igual a 15. E 15 menos 7 é igual a 8. E então, ali para encontrar o sétimo termo agora, né? O 8 é o sexto termo, então 8 menos 7 é igual a 1. Logo, o sétimo termo dessa sequência BN é igual a 1. Nesse terceiro caso, temos uma sequência CN que possui os seguintes termos: o 9, 25, 49. Então, nesses 3 pontinhos aqui indicam também que trata-se de uma sequência infinita, né? Agora vamos ver qual seria a lei de formação dessa sequência. Bom, do 9 para poder chegar no 25, temos 16 unidades. Do 25 para poder chegar no 49, temos que adicionar 24 unidades. Opa, aqui podemos ver que entre os termos existem razões diferentes. Logo, trata-se de uma sequência de um caso específico. Assim, como poderíamos ver qual seria a lei de formação aqui? Então, podemos escrever o 9 como 3 elevado ao quadrado. O 25 podemos escrever como 5 elevado ao quadrado. O 49 podemos escrever como 7 elevado ao quadrado. Assim, qual seria a lei de formação dessa sequência? Então, podemos ver que aqui trata-se de uma sequência do quadrado dos números ímpares. Então, qual seria o próximo termo? Seria, então, 9 ao quadrado. E qual seria, então, o próximo termo? 11 ao quadrado. Assim, qual seria o quinto termo dessa sequência? Seria igual a 121. Bom, aqui nesse quarto caso temos uma sequência DN com os seguintes termos: o 3, o 7, o 7, o 10, o 11, o 13, o 15, o 16, o 19 e o 19. Esses 3 pontinhos também indicam que trata-se de uma sequência infinita. Ele está pedindo ali para mim qual o próximo termo dessa sequência. Vamos checar qual seria a lei de formação dessa sequência. Podemos ver que do 3 para chegar no 7 adicionamos 4 unidades. E do 7 para chegar no 7 adicionamos 0 unidade. Opa, aqui também podemos ver que a razão entre os termos está variando. Então, nesse caso, vamos fazer o seguinte: chama-se separa e põe em pé. Vamos separar os termos de 2 em 2 e vamos colocar, então, eles ali em pé. Então, o 3 e o 7 e o 10, o 11 e o 13, e aí o 15 e o 16,
e o 19 e o 19. Agora, vamos verificar se nós conseguimos encontrar qual seria, então, a lei de informação. Bom, do 3 para chegar no 7, adicionamos 4 unidades. Do 7 para chegar no 11, adicionamos mais 4 unidades. Do 11 para chegar no 15, adicionamos mais 4 unidades. E do 15 para chegar no 19, adicionamos mais 4 unidades. Agora, do outro lado, do 7 para chegar no 10, adicionamos 3 unidades. Do 10 para chegar no 13, adicionamos 3 unidades. Do 13 para chegar no 16, adicionamos 3 unidades. Então, do 16 para chegar no 19, adicionamos 3 unidades. Agora, vamos ver. Qual seria o próximo termo dessa sequência? Bom, o próximo termo, então, seria daquele lado ali, né? Do lado de lá. Então, seria, então, 19 com mais 4 unidades. Então, o próximo termo dessa sequência seria, então, igual ao 23. Então, 23 é o próximo termo dessa sequência. Agora temos o quinto caso. Temos uma sequência N com os seguintes termos: o 7, o 3, o 13, o 4, o 21 e o 5. Também trata-se de uma sequência infinita. Está pedindo ali qual o próximo termo dessa sequência. Vamos verificar qual seria a lei de formação dessa sequência. Bom, do 7 para chegar no 3, subtraímos 4 unidades. Já do 3 para chegar no 13, adicionamos 10 unidades. Logo, a razão está variando. Vamos utilizar, então, a mesma técnica do quarto caso. Vamos separar e pôr em pé. Tá, então colocamos ali em pé, então seria o 7, o 3, o 13, o 4, o 21 e o 5. Daí então, do 7 para chegar no 13, adicionamos 6 unidades. Já do 13 para chegar no 21, adicionamos 8 unidades. Do outro lado, temos do 3 para chegar no 4, adicionamos uma unidade, e do 4 para chegar no 5, adicionamos uma unidade. Então podemos ver então ali qual a lei de formação para nós encontrarmos o próximo termo, seria então 21 mais 10. Então o próximo termo dessa sequência vai ser igual ao 31. Então, sexto caso. Temos uma sequência Fn com os termos 1, 3, 6, 10, 15, também infinita. Vamos checar qual a lei de formação. Bom, do 1 para chegar ao 3, adicionamos 2 unidades. Já do 3 para chegar no 6, adicionamos 3 unidades. Opa, a razão dessa sequência está variando. Então, logo, trata-se de um caso específico. Então, como que poderíamos verificar qual seria a lei de formação dessa sequência? Bom, eu vou escrever então aqui de outra forma. Então, aqui o 1 continuaria como 1. Já o 3 eu vou escrever de outra forma. Então, o 3 eu vou escrever então como 1 mais 2. E o 6. O 6 também eu vou escrever de outra forma. O 6 eu vou escrever como 3 mais 3. E o 10. O 10 eu vou escrever como 6 mais 4. E o 15. O 15 eu vou escrever então como 10 mais 10 mais 5. 10 mais 5. Bom, olha, agora vamos verificar qual seria então a lei de formação dessa sequência. Bom, como que eu vou escrever então o segundo termo? O segundo termo eu vou escrever da seguinte forma. Bom, para n igual a 2, então seria o segundo termo seria igual a n menos 1 mais n. Então, para n igual a 2, então a n menos 1 mais n, então a2 menos 1 mais o n, então a2 menos 1, 2 menos 1 é 1, então mais o n, então no n ali no caso então seria igual a 2, né? Esqueci de substituir, então a2 menos 1 seria a1 mais 2, então 1 que no caso seria o a1, a1 seria igual a 1, então 1 mais 2 igual a 3. Agora vamos verificar então para n igual a 3. N igual a 3 seria o terceiro termo. Então seria a n menos 1 mais n. Então seria a3 menos 1 mais o n, que no caso ali agora seria 3, né? Já seria 3, posso substituir. Então seria a2 mais 3. E então qual seria o a2? O a2 é 3, então 3 mais 3 é igual a 6. Então agora tem o sétimo caso. Temos uma sequência GN que possui os termos 1, 3, 5, 1, 3, 5 e assim sucessivamente. Podemos ver que trata-se de uma sequência infinita e está pedindo ali para mim qual seria o centésimo termo. Bom, podemos verificar que essa sequência trata-se de um caso específico. Que o que está se repetindo? Está se repetindo sucessivamente os termos 1, 3, 5, 1, 3, 5 nessa sequência. Basicamente o que eu vou fazer vou dividir 100 dividido por 3 e o resto dessa divisão vai indicar para mim qual seria o próximo número a se repetir. Então, vou fazer primeiro. Então, 10 dividido por 3 é 9, sobra 1, então baixo o 0. 10 dividido por 3 também é 3. O resto ali, então, é o 1. Logo, o próximo termo a se repetir seria o 1.
Então a resposta ali é o centésimo termo igual a 1. Agora chegamos em uma sequência conhecida como progressão aritmética. Mas o que é progressão aritmética? É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, somado como uma constante, que é denominada como razão R, de uma progressão aritmética, onde essa razão é igual a um termo menos o seu termo anterior. Na progressão aritmética, podemos encontrar qualquer termo da sequência utilizando uma fórmula conhecida como térmula geral de uma progressão aritmética. A fórmula é a seguinte: é igual a n, que é igual a 1, que é o primeiro termo, mais n, que é o número de termos, menos 1, vezes r, que é a razão, onde a n é igual ao último termo, a 1 é igual ao primeiro termo, o n é igual ao número de termos, o n é igual ao número de termos, e por fim, o r, que é igual à razão. R igual à razão. Na progressão aritmética, também podemos encontrar uma fórmula para a soma de todos os termos dessa progressão aritmética. Então, eu vou representar ali o seguinte. Então, uma sequência do 1 ao 10, onde a razão é 1. E eu vou escrever também essa sequência, agora começando do 10 e chegando no 1. Então, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar, então, 10 com mais 1, que vai dar 11. Aí, 2 com mais 9 também vai dar 11. 3 com mais 8 também dá 11. 4 com mais 7 também dá 11. 5 com mais 6 dá 11. 6 com mais 5 dá 11. 7 com mais 4 dá 11. 8 com mais 3 dá 11. 9 com mais 2 dá 11. 10 com mais 1 também dá 11. Agora, quantas vezes repetem aqui então o 11? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quanto daria essa soma aqui então? Essa soma seria 10 vezes o número 11. Tá. E qual seria a outra forma que eu poderia representar o número 11? Então ali eu vou manter o 10. Então o número 11 eu posso escrever como 10 mais 1. 10 mais 1. Agora ali, o que seria esse 10? Esse 10 seria o número de termos, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Então, 10 ali então seria o número de termos. Então eu vou representar o número de termos como n. E o 10, perdão, o 10 ali agora entre parênteses, o que ele representa? Ele representa o último termo. Então o último termo eu vou chamar de AN. E o 1 representa o primeiro termo. Então o primeiro termo eu vou chamar de A1. Agora veremos o seguinte, então. Quanto daria aquela soma ali dos todos aqueles 11? Daria 110. E quanto daria aquela soma lá da primeira sequência que eu escrevi? Daria 55. Agora, veremos 55. O que é 55? 55 é a metade de 110. Logo, para que nós podemos encontrar então a soma da primeira sequência lá, basta nós escrevermos a seguinte fórmula. Sn, que significa a soma de todos os termos, é igual a n mais a1 vezes n dividido por 2, onde Sn é igual à soma dos termos, de todos os termos, a n é igual ao último termo, a1 é igual ao primeiro termo, e por fim o n é igual a número de termos. O n é igual ao número de termos. Agora vamos praticar. Tem a primeira questão. Você está perguntando para mim qual seria o 20º termo de uma progressão aritmética que possui razão 2 e cujo primeiro termo é igual a 6. Então eu tenho a fórmula do termo geral, que é igual a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então vamos verificar ali quais os dados que nós temos. Nós temos que A1 é igual a 6. Então eu tenho A1 é igual a 6. E eu tenho que a razão, no caso que é R, é igual a 2. E o que está pedindo para mim, no caso, seria o A20, que seria o 20º termo.
Então, no caso, esse A20 vai ser meu último termo, que seria igual ao AN, que eu quero saber. E o que seria o N nesse caso? O N seria igual a 20. Então, vamos substituir então, os dados que nós temos na fórmula do termo geral. Então, AN então seria igual a 20. O primeiro termo, no caso ali, é igual a 6, mais o N é igual a 20 menos 1 vezes a razão que é 2. Então, A20 é igual a 6 mais 19 vezes 2. A20 é igual a 6 mais 38. 6 mais 38. Então, A20 é igual a 44. Agora temos a segunda questão. Qual seria o 31º termo de uma progressão aritmética que possui razão 3 e cujo quarto termo é igual a 21? Temos a fórmula do termo geral, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes razão. E então, vamos verificar os dados que nós temos aqui. Então, A1 nós temos a razão é igual a 3, o quarto termo, que no caso é o A4, é igual a 21, e o A31, que nós queremos saber, seria igual ao último termo, que ainda não sabemos. E o número de termos, então, nesse caso, seria igual a 31. Bom, nós precisamos, para poder aplicar na fórmula do termo geral, saber qual seria o A1. Então, como vamos descobrir qual seria o A1 nesse caso? Bom, nós sabemos qual seria o quarto termo, então ali eu vou deixar uns espaços ali. Então seria então 21 menos 3, eu descobriria qual seria o terceiro termo, no caso seria 18, 18 menos 3 seria 15. Então o primeiro termo nesse caso seria 15 menos 3, que é igual a 12. Então o primeiro termo nesse caso aqui é igual a 12. Agora, nós podemos pegar esses dados e colocar na fórmula do termo geral. Então, a n, no caso, seria igual a 31, o A1 é 12, mais o número de termos é 31, menos 1, vezes a razão, que é 3. Então, A31 é igual a 12, mais 30, vezes 3. Então, A31 é igual a 12, mais 90, que é igual a 102. Então, o 31º termo dessa sequência é igual a 102. Questão 3. Qual a razão de uma progressão aritmética em que o primeiro termo é 7 e o nono termo é 47? Então agora nós queremos saber qual é a razão. Então nós temos o primeiro termo 7 e o nono termo igual a 47. Então vamos escrever os dados que nós temos aqui. Então seria A1 é igual a 7. O A9 é igual a 47. No caso, o A9 aqui seria o último termo, então seria o AN. O que nós queremos descobrir então nós temos a fórmula do termo geral, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o que nós temos aqui? Nós queremos descobrir qual seria a razão. Nesse caso, a razão eu ainda não sei, mas nesse caso, o AN seria igual ao A9. Então, seria a n seria igual a um nono termo. Então, ali seria a 9, que é igual a 1. A 1 nesse caso é 7. A 1 nesse caso é 7. Mais o n, então, ali seria 9, né? O n seria 9 porque 9 termos. Então, 9 menos 1 vezes a razão que eu ainda não sei. Então, a 9 eu já sei que é 47, então eu posso substituir. Então, 47 é igual a 7 mais 9 menos 1 é 8 vezes a razão. Agora, eu vou isolar, então, vou deixar de um lado dessa equação somente o termo que está multiplicando a razão. Então, 8R é igual a 47, então 7 ali está positivo, passa para o outro lado negativo, então 47 menos 7. Então, 8R é igual a 40. Então, R é igual a 40 dividido por 8. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, 40 dividido por 8, que é igual a 5. Então, a razão nesse caso é 5. Agora temos a quarta questão. Sabendo que a soma dos números de termos de uma progressão aritmética é 100, o primeiro termo é 1 e o último termo é 19. Qual é o número de termos dessa progressão aritmética? Bom, então o A1, que é o primeiro termo, é 1. Nós temos o A1, que é o primeiro termo. O AN, que é o último termo, é 19. E a soma do número de termos, que no caso seria 100. E daí nós temos, então, a fórmula para a soma dos números de todos os termos. Então, é Sn, que é igual a n mais a1 vezes n dividido por 2. Então, Sn, no caso, Sn
Sn é 100, eu já sei que Sn é 100, então eu vou substituir, que é igual a ao AN, que é 19, mais 1 vezes o número de termos, que eu ainda não sei, dividido por 2. Bom, 100 é igual a 19 mais 1, dá 20, dividido por 2 vezes n. Então, eu vou multiplicar, vou passar o 2 multiplicando, então, 20n é igual a 200, então, n é igual a 200 por 20, que é igual a 200 dividido por 20, que é igual a 10. Então, o número de termos desta sequência, desta progressão aritmética, é 10. Agora chegamos no outro caso de uma sequência bem conhecida, que é denominada como progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? É toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante chamada razão, que denominamos pela letra Q. Que seria essa razão? A razão é igual a um termo dividido pelo seu termo anterior, que no caso seria Q, que é igual a n dividido por an menos 1. Então temos ali alguns exemplos. Então, o exemplo número 1, nós temos 3, 15, 75 e queremos saber qual seria então o quarto termo dessa sequência. Então podemos ver que do 3 para chegar no 15 multiplicamos por 5 e do 15 para chegar no 75 também multiplicamos por 5. Logo, a razão Q dessa sequência é multiplicando por 5. Então 75 vezes 5 é igual a 375. Agora vamos verificar ali o segundo exemplo. Bom, 24 para chegar no 12, nós podemos então dividir essa sequência por 2. E do 12 para chegar no 6, também dividimos por 2. Logo, a lei de formação ali nós temos uma razão 2, então 6 dividido por 2, que é igual a 3. No terceiro exemplo, 20 para chegar no menos 10, devemos dividir então por menos 2. E do 10 para chegar no 5 positivo, também dividimos por menos 2. Logo, para nós podemos encontrar o próximo termo aqui, seria igual a 5 dividido por menos 2, que é igual a menos 2,5. Agora temos um quarto exemplo aqui, então. Nós temos uma sequência, 4 sobre 9, depois o próximo termo menos 4 terço. Logo, ali seria a razão, seria multiplicado por menos 3. Então, 4 multiplicado por menos 3 vai ser igual a menos 12. Na progressão geométrica, nós também temos uma fórmula para o termo geral, que é o AN igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, onde AN é igual ao último termo, o A1 é igual ao primeiro termo, o Q é igual à razão, e o N é o número de termos dessa progressão geométrica. Então, N é o número de termos dessa progressão geométrica. E na progressão geométrica, nós também temos uma fórmula para descobrir qual seria a soma de todos os termos. Então, ela é Sn, que é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Então, ali é o Q elevado a n, somente n, não Q elevado a n menos 1. E também nós temos uma fórmula para quando essa PG é infinita. Então, é S, aquele símbolo de infinito, que é igual a 1 sobre 1 menos Q. Então, o Sn aqui é a soma dos números de termos. Soma dos números de termos dessa PG. O Q é igual a... Opa, perdão, ali não é a soma dos números de termos, e sim a soma de todos os termos. A soma de todos os termos. Soma de todos os termos. Soma de todos os termos. E o Q é igual a razão. O N é o número de termos. E o A1 é igual ao primeiro termo. E ali na fórmula de termos de uma PG infinita, o S com símbolo de infinito é a soma de todos os termos. E o A1 é o primeiro termo. Primeiro termo. E o Q é igual a razão, que é a razão. Só que aqui tem uma particularidade, porque o Q tem que ser maior que 1
e maior que 0, perdão, e menor que 1. Agora veremos alguns exercícios para que possamos praticar. Tem o exercício 1. Qual o valor do sexto termo e a soma dos 10 primeiros termos da APG que possui os seguintes termos: o 3, o 6, o 12 e o 24. Então vamos verificar, então lá eu quero saber o sexto termo e a soma dos 10 primeiros termos de uma PG. Né? Essa PG então ela é infinita. Então ali eu tenho... vamos verificar os dados que eu tenho aqui. Eu tenho o AN, que no caso a fórmula seria igual, então. A fórmula do termo geral é igual a N igual a 1 vezes Q elevado a menos 1. Então, o A1 eu sei que é o 3. Aí, o AN seria o A6, o número de termos seria 6 e a razão. Bom, como que eu faço para encontrar então a razão? Bom, podemos verificar aqui que seria 2, né? Porque 3, para chegar no 6, eu teria que multiplicar por 2. Então, a razão nesse caso é 6. Então, A6 é igual a 3, que é o primeiro termo, vezes a razão que é 2, elevado a 6 menos 1. Então, A6 é igual a 3 vezes 2 elevado à quinta potência. Então, A6 é igual a 3, que multiplica 32. Então, A6 é igual a 96. Então, A6 é igual a 96. Bom, agora vamos verificar... Quero saber qual é a soma dos 10 primeiros termos. Então, a fórmula é igual a Sn, que é igual a 1, vezes Q elevado a N, menos 1, sobre Q menos 1. Bom, por que seria aqui então a fórmula da soma finita? Porque eu quero saber qual é o décimo termo. Então, seria S10, que é igual ao primeiro termo, que é 3, vezes a razão, que é 2, elevado a 10 menos 1, porque o N é 10, dividido por 2 menos 1. Logo, S10 é igual a 3 elevado... então, 2 elevado a 10 é 1024, menos 1 sobre 1, que é igual a 3, que multiplica 1023. Logo, a soma desses 10 termos é igual a 3069. Então, o exercício 2. Calcule a soma de todos os termos dessa progressão geométrica, que tem os termos 27, 9, 3, 1, 1 terço, 1 nono. Podemos verificar que naqueles 3 pontinhos ela é uma sequência infinita, com a razão que é igual a Q, que é igual a 1 terço. Então, aqui trata-se de uma sequência infinita. Então, a soma desses daqui, nós utilizaremos a fórmula S infinito, que é igual a 1 sobre 1 menos Q. Pois a razão ali ela é maior que 0 e menor que 1. Então, podemos utilizar essa forma. Então, ali a soma infinita seria igual ao primeiro termo, que é 27, sobre 1 menos a razão, que é 1 terço. Então, a soma infinita é igual a 27. Ali, 3 vai multiplicar o 1, que no caso é 3, menos 1 sobre 3. Então, a soma infinita vai ser igual a 27 sobre 2 terços, que é igual a 27. Ali eu vou passar, então, 2 terços vai ser igual a 3 meios, que vai ser igual a 3 vezes 7 dá 21, sobe 2, 3 vezes 2 dá 7, no caso ali dá 91 sobre 2, opa, perdão, não é 91 sobre 2, seria 81 sobre 2. Então, 81 sobre 2, que vai ser igual a 40,5. Então, a soma infinita será 40,5.